Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor do Instituto IMEPAC e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. Quando a gente pensar em doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem que pensar em bronquite e enfisema. E é isso que a gente vai visualizar agora mesmo no decorrer do nosso vídeo, porque existe uma diferença entre asma e ADPOC. Tudo bem? A gente vai começar visualizando um videozinho sobre DPOC, um vídeo bem bacana, foi um vídeo editado, para a gente compreender como é que funciona esse processo. Bem, então toda vez que a gente pensar em doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente vai estar pensando em duas patologias, em enfisema pulmonar e em bronquite crônica. E olha só, esse videozinho ele vai mostrar para a gente o processo de inspiração e expiração. Então você está vendo o aumento e a diminuição do volume pulmonar. E o objetivo disso é justamente fazer com que o ar saia das narinas e chegue até os alvéolos pulmonares. E para isso esse ar vai passar pela laringe, traqueia, brônquios, chegando nos bronquíolos. E o final desses bronquíolos é justamente os sacos alveolares. Esses sacos alveolares são revestidos por capilares. As bolinhas em vermelhas representam o oxigênio e as bolinhas em azul representam o dióxido de carbono. Esse processo, claro, é conhecido como hematose, que é a troca de oxigênio por CO2 nos alvéolos pulmonares. É interessante a gente perceber que em patologias, tanto em enfisema quanto em bronquite, haverá uma diminuição do processo de expiração. Na enfisema, a destruição do parênquima vai fazer com que haja uma diminuição da hematose e também um processo de obstrução de bronquíolos terminais e, consequentemente, uma diminuição do processo de expiração. Na bronquite crônica, nós temos uma inflamação do epitélio respiratório, resultando em inchaço, em edema, e um aumento da produção de muco pelas células caliciformes. Perceba que, então, um será pela destruição do parênquima, enfisema, e o outro por um processo inflamatório e aumento de muco. Ambos diminuem o vaso bronquiolar e, consequentemente, atrapalha no processo de expiração de forma bastante acentuada. Bem, e o que a gente visualiza nesse processo? O que a gente tem que lembrar? Olha só, quando a gente pensa nos ramos do nosso sistema respiratório, a gente vai ter duas zonas. A primeira a gente vai chamar de zona condutora. E a segunda a gente vai chamar de zona respiratória. Claro que na zona condutora não existirá o processo de hematose e vai desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Quando a gente chega na zona respiratória, agora sim a gente tem as trocas respiratórias, as trocas gasosas, e a gente vai entender isso como hematose. E aí a gente vai perceber que acontece a partir dos bronquíolos respiratórios, chegando até os sacos alveolares. E a gente tem um aumento exponencial do número de tubos no ramo, desde a traqueia até os sacos alveolares, e é justamente quando existe esse aumento dos bronquíolos terminais na zona respiratória que aumentará a área total da secção transversal em centímetros quadrados para que você tenha uma maior área superfície para que aconteça o processo de hematose. Bacana? Bem, e o que a gente pensa quando a gente lembra da parte histológica desse processo? Primeira coisa importante, esse esquema vai mostrar para a gente um processo de transição de um epitélio pseudo-estratificado para um epitélio simples cúbico, e depois disso nós vamos ter simplesmente o aparecimento de células epiteliais do tipo 1 e do tipo 2, que também são conhecidas como pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2. Aqui vale lembrar que traqueias, brônquios e bronquíolos não têm função de hematose.
Bem, e é justamente em nível de alvéolos pulmonares em que a hematose vai acontecer. Por quê? Porque as células epiteliais do tipo 1 e do tipo 2, ou seja, os pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2, serão responsáveis pela produção da substância surfactante, que é uma substância rica em glicoproteínas, que vai auxiliar na troca, na difusão do oxigênio e do gás carbônico nos alvéolos. Tranquilos? Bem, esse outro esquema vai mostrar para a gente como esse processo se dá. Então, olha só. Aqui nos alvéolos pulmonares, então, nós temos aí os nossos sacos terminais, desculpa. Nesses sacos terminais a gente vai visualizar os capilares e dentro desses capilares a gente vai ter as nossas hemácias. A gente sabe que dentro das hemácias a gente tem a proteína e a hemoglobina e nessa região alveolar a hemoglobina ela está no estágio T, né? Isso significa que ela está com baixa afinidade pelo oxigênio. Como dentro dos alvéolos a gente tem uma quantidade muito grande de oxigênio, esse oxigênio consegue se difundir pelas membranas plasmáticas e interagir com cada uma das subunidades da hemoglobina, fazendo com que a hemoglobina saia do estado T, de tenso, que é de baixa afinidade, para um estado R, de relaxado, que é um estado de alta afinidade. Aqui na letra C, a gente está observando a eletromicrografia de um corte histológico alveolar. Tudo bem? Então, onde a gente está vendo o endotélio, onde a gente está vendo o epitélio, onde a gente está vendo os capilares com os vasos, com as hemácias e dentro dessas hemácias as hemoglobinas. E esse MA aqui é um macrófago, né? Um macrófago que fica aí na nossa região alveolar. Bem, e olha que bacana que é isso. Para que exista esse processo de hematose, nós temos que lembrar que existirá a contração dos nossos músculos intercostais e diafragma. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da nossa caixa torácica. Isso diminui a pressão, então você tem um aumento do volume pulmonar. Isso diminui a pressão e, consequentemente, o ar entra. Agora, quando a gente pensa no processo de expiração, é exatamente o contrário. A gente vai ter um relaxamento dos músculos intercostais, um relaxamento do nosso diafragma, então o diafragma ele sobe, significa que a nossa caixa e, consequentemente, o nosso volume pulmonar diminui e, consequentemente, aumenta a pressão e o ar ele sai. Então, é extremamente importante que você saiba que quando a gente está no processo de expiração, inspiração, expiração, inspiração, isso de forma não forçada, o volume de ar que está entrando e que está saindo dos pulmões é de aproximadamente 500 ml. Só que não significa que seja esses 500 ml que estejam relacionados ao processo de hematose. Isso não é verdade, porque a gente vai ter um volume morto. E o que significa esse volume morto? Esse volume morto significa que aproximadamente 150 ml do ar estará na nossa zona de condução, ou seja, da traqueia até os bronquíolos terminais. E essa zona de condução não tem função de hematose. Além disso, o que a gente não pode esquecer? Quando a gente está olhando para os nossos músculos intercostais externos, internos, né? Quando a gente está olhando para os nossos músculos oblíquos, interno, externo, transverso, e quando esses músculos estão contraindo junto com o diafragma, está acontecendo o aumento do volume, a diminuição da pressão e, consequentemente, o ar está entrando. Onde que a gente visualiza isso? Na inspiração. Ou seja, se você olhar aqui, ó, no processo de inspiração, a gente vai ter uma diminuição. Então tá lá, uma diminuição da pressão dos alvéolos. Essa diminuição da pressão dos alvéolos está relacionado com uma diminuição da pressão intrapleural. E isso está relacionado com o aumento do volume da respiração. E no processo de expiração, todos esses músculos, ao invés de estarem contraindo, eles estão relaxando.
o relaxamento dos músculos intercostais, do reto abdominal, etc., mais o diafragma, claro, existirá uma diminuição do volume pulmonar, então uma diminuição da nossa caixa torácica, um aumento da pressão. Isso vai fazer com que o ar saia. Então, se a gente olhar para cá, ó, nesse segundo quadrante, a gente está tendo um aumento da pressão alveolar na expiração, um aumento da pressão intrapleural e, consequente, uma diminuição do volume de ar respirado. Acho que você entendeu, acho que ficou claro que a gente precisa, então, de entender esses volumes. E aí, uma coisa fica muito bacana. Quando a gente olha para os volumes, a gente tem que lembrar de um gráfico bastante simples. Então, olha só. Esse gráfico ele vai mostrar para a gente algumas características muito importantes quando a gente relaciona volume e quando a gente relaciona capacidade de ar nos pulmões. Esse volume sempre ele será dado em litro e o tempo sempre será dado em segundos. E o que a gente vai perceber? Olha só. No processo de inspiração, expiração, inspiração, expiração. Quando está acontecendo de forma não forçada, de forma normal, nós vamos chamar isso então de volume corrente. Esse volume corrente é de aproximadamente 500 ml e ele seria responsável então pela nossa hematose. Só que a gente sabe que na hematose, só o volume de ar que está na nossa zona respiratória é que será utilizado para as trocas de oxigênio e CO2. Significa que o volume morto não será utilizado. E o que representa esse volume morto para a gente? Representa a nossa região anatômica e uma nossa região, ou uma nossa faixa, que a gente fala, né, funcional. A anatômica, é claro, é a zona de condução, desde a traqueia até os bronquíolos terminais. E a funcional é porque acontece o seguinte, não é em todos os alvéolos pulmonares que vai acontecer o processo de perfusão, que será a saída de CO2. Significa que em alguns alvéolos pulmonares, ao invés de estar acontecendo o processo de perfusão, que será a saída de CO2, ele pode não estar funcional naquele momento, ou simplesmente não está acontecendo o processo de saída de CO2. Então, a gente vai falar que nem todo alvéolo pulmonar estará funcionando ao mesmo tempo. E, consequentemente, isso contribui, então, para a gente entender o volume morto. Bacana? Bacana. Então, se a gente voltar para o gráfico, a gente vai lembrar o seguinte. Então, a gente estava no processo de inspiração, expiração, inspiração, expiração. Se a gente inspira, se a gente entrar no pulmão, entra até o nosso máximo, a gente vai perceber que esse volume do nosso máximo, ele corresponde em litros à capacidade pulmonar total, ou seja, que é a quantidade de ar que o pulmão consegue receber numa situação forçada. Então, eu estou forçando para que o ar entre no máximo no meu pulmão. E aí, quando esse ar ele sai, então eu estou expirando e não paro de expirar, vou chegar até um limite e esse limite vai ser exatamente o meu volume residual. Então, esse espaço aqui, ó, representará o nosso volume residual. Então, olha só, como eu disse para vocês, esse primeiro momento, quando a gente está tendo uma inspiração forçada, a gente vai chamar isso de volume residual inspiratório, ou volume de reserva inspirado. É a mesma coisa. Na mesma sorte, a gente vai ter o nosso volume de reserva expiratório. E se a gente perceber, esse volume de reserva respiratório nunca chega ao final do volume. A gente sempre vai ter um volume aqui embaixo. E esse volume a gente chama de volume residual. Além dos volumes, o volume de reserva inspiratório, o volume de reserva expiratório, o volume residual e o volume corrente de ar, nós vamos ter as capacidades. Bem,
A primeira capacidade a gente vai chamar de capacidade vital. E o que essa capacidade vital representa para a gente? Representa o total que a gente conseguiu inspirar até o total que a gente conseguiu expirar de forma forçada. Isso para a gente representa a nossa capacidade vital pulmonar. Tudo bem? Uma outra capacidade importante é a nossa capacidade inspiratória. E o que vai ser essa capacidade inspiratória? Vai ser o nosso volume de reserva inspiratório, que é isso, mais o nosso volume de corrente. Então, quando a gente junta estes dois, a gente tem a nossa capacidade inspiratória. E é importante lembrar também que a gente tem uma capacidade de reserva ou residual funcional. Essa capacidade residual funcional é o quê? É o volume de reserva expiratória, mais o volume residual. Agora, quando a gente soma a nossa capacidade inspiratória mais a capacidade de reserva funcional, então, se a gente somar isto mais isto, a gente tem a nossa capacidade pulmonar total. E qual é o valor da capacidade pulmonar total? O valor da capacidade pulmonar total é quando você inspira de forma forçada até o seu máximo. Normalmente, isso dá um valor de aproximadamente 6 litros. Então, como é que a gente pensa nos valores? O volume residual é de aproximadamente 1 litro. O volume de reserva expiratória bate na casa dos 2,5 litros. Então aqui deu 2,5 litros. Aí a gente vai ter mais meio litro, que é o nosso volume corrente. Então a gente está chegando aqui nos 3 litros. E aproximadamente mais 3 litros de volume de reserva inspiratória. Isso significa que o total, que vai ser a nossa capacidade pulmonar total, é de 6 litros. Entende isso? Esse valor de 6 litros ele é extremamente importante para as nossas discussões futuras. Por quê? Porque essa capacidade pulmonar total ela é de 6 litros em condições normais. Se a gente tiver uma doença pulmonar obstrutiva, essa doença pulmonar obstrutiva ela tende a ter um reflexo. E qual é esse reflexo? O reflexo é exatamente o aumento do volume de 6 para 7 litros aproximadamente. E esse aumento de volume está relacionado com o aumento da complacência pulmonar. E o que a gente vai discutir de modo bastante especial? Bem, a gente vai discutir justamente a relação dessa capacidade vital. Por quê? Normalmente uma pessoa tem a capacidade de expirar de forma forçada 80% do ar no primeiro segundo. E o restante do ar será expirado nos 5 segundos restantes. Isso em condições normais. Então existe uma relação muito tranquila de ser feito para a gente visualizar se a pessoa está ou não com uma doença pulmonar obstrutiva. Esse gráfico vai mostrar para a gente exatamente isso em uma situação de um pulmão normal. No pulmão normal, a gente tem então a relação de aproximadamente 6 litros de capacidade pulmonar total. No primeiro segundo, então, o volume expirado forçado no primeiro segundo vai ser de aproximadamente 4 litros. E depois, se a gente continuar expirando, a gente vai chegar na nossa capacidade vital forçada. E essa capacidade vital forçada, ela se sobrepõe, então, este valor se sobrepõe ao volume residual. Então, o que a gente avaliou aqui foi qual foi a capacidade expiratória em relação ao tempo de forma forçada. Quando a gente pensa nessa relação, a gente vai observar a seguinte questão. A gente acabou de visualizar, então, que o volume expirado forçado no primeiro segundo é 4 litros, dividido
pela nossa capacidade vital forçada, que é de 5. Essa divisão, claro, 0,8. Ou seja, nós teremos 80% do ar expirado, forçado, no primeiro segundo, em qual situação? Normal. Esse valor, ele tende a se alterar em doenças pulmonares obstrutivas. Então, a relação do volume expirado forçado e da capacidade vital forçada cairá de 0,8 para 0,7 até 0,3. E aí a gente vai classificar as DPOCs de acordo com essa variação. Tranquilos? Tá, então o que a gente pensa em DPOC? A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença com repercussão sistêmica, contudo ela é prevenível e tratável. E ela vai estar na junção da bronquite crônica mais enfisema pulmonar. Essa primeira imagem que eu quero mostrar para você, ele vai dar uma ideia do que é o aumento da complacência. Então, na letra A, nós temos, teoricamente, um paciente normal, e o volume do pulmão desse paciente normal está destacado aí nessa linha tracejada. E quando a gente olha para um paciente com doença obstrutiva crônica, a gente visualiza um aumento da complacência. Então, o tórax da pessoa vai ficar em forma de balão. Isso aumenta a capacidade pulmonar total. Então, o volume que era normalmente de 6 litros vai para 7 litros. E essa característica está relacionada com o aumento da complacência. E, contudo, o volume expirado, forçado no primeiro segundo, será menor do que em uma situação normal. Tudo bem? Como a gente pensa nessas definições, o que seria para a gente, então, a bronquite crônica? Ela é definida clinicamente pela presença de tosse e expectoração na maioria dos dias por, no mínimo, 3 meses durante um ano. Já o enfisema pulmonar é definido anatomicamente como aumento dos espaços aéreos distais ao bronquilo terminal, com destruição das paredes alveolares. Se a gente olhasse, então, isso em nível histológico, a gente observaria aqui, olha, cortes histológicos do alvéolo terminal. Esta primeira, a letra A, no aumento de 100 vezes. A letra B, também no mesmo aumento de 100 vezes. Já a letra C e a letra D, no aumento de 200 vezes. Esses cortes foram curados com hematoxilina e eosina. O que a gente percebe? Quando a gente está olhando para um pulmão em uma situação normal, a gente consegue visualizar a nossa árvore brônquica, em especial aqui, ó, os sacos terminais, né? Que a gente vai entender isso como alvéolos. Isso que está em vermelhinho aí na ponta serão o parênquima mais as células pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2. Quando a gente então olha para o enfisema, a gente percebe uma destruição dos parênquimas, então um aumento, ó, dessa região onde não há hematose, porque a gente sabe que a hematose acontece justamente aqui, né? No parênquima, mas nas células pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2 e, claro, nos capilares. Então, se a gente destrói o nosso parênquima, a gente tem uma diminuição de hematose e isso é classificado para a gente como enfisema. Acho que ficou bastante claro aí para vocês entenderem e relembrarem esse processo. Tá. Quais são as principais características, então, de uma pessoa que tem doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, ele vai ter dispneia, que vai ser progressiva ou persistente, né? A progressiva ela vai piorar ao longo do tempo e a persistente ela vai estar presente aí aproximadamente todos os dias. Ela tem uma tosse crônica,
ela tem expectoração crônica, ou seja, há o aparecimento de muco, né, para que exista o processo de expectoração. E quando a gente pensa na história de exposição, a gente vai perceber que o tabagismo é um fator extremamente relevante. Então, pessoas que têm o hábito de fumar tendem a ter doenças pulmonares obstrutivas, poeiras e algumas fumaças, né, intradomiciliar, que é, por exemplo, queima de combustível fóssil, carvão, fogão a lenha, ou algumas inalações tóxicas. Tudo bem? E qual é o gráfico disso? Então, vamos lembrar disso. Ó. Quando a gente tem asma, bronquite ou enfisema, claro que a asma ela terá uma característica diferente da bronquite e da enfisema, e a gente vai discutir agora mesmo. A gente vai perceber o seguinte: na bronquite, que é o que a gente está discutindo agora, a gente vai ter inflamação do epitélio, mais a presença de muco. E quando a gente olha para o enfisema, a gente vai ter uma destruição do parênquima alveolar. Agora mesmo a gente vai discutir sobre a asma, e na asma você vai perceber que vai existir um processo de constricção da musculatura lisa, tudo bem? Em alguns tratados de histologia, a gente vai perceber que essa musculatura lisa ela também pode ser chamada de músculo de Haysensen. E essa musculatura lisa, ela é inervada de forma indireta a partir de receptores adrenérgicos do tipo beta 2. Certo? Significa que se a gente utilizar fármacos adrenérgicos beta 2, nós vamos ter um processo de dilatação da musculatura lisa brônquica. E isso vai ter, então, uma bronquiodilatação. E a gente vai discutir isso agora mesmo com um pouquinho mais de detalhe. Mas voltamos, então, à bronquite e a enfisema, e o que a gente vai perceber? Primeira característica, ó, há um aumento da capacidade pulmonar total. Então, era de 6 litros e agora a gente tem 7 litros. Outra característica, que o volume expirado forçado no primeiro segundo é menor. Então, de 7 para 5. Significa que houve um volume de 2 litros. E ainda, a nossa capacidade vital forçada está lá de 7 até 3 litros. Significa que houve um volume de 4 litros. Quando a gente faz a relação, então, perceba, 2 litros, que é o nosso volume expirado forçado no primeiro segundo, dividido por 4 litros, que é a nossa capacidade vital forçada. A gente vai ter uma relação de 0,5. Ou seja, somente 50% do ar ele é expirado em situações de pacientes com DPOC. E numa pessoa normal, a gente acabou de visualizar, seria de 80%. Tranquilos? Muito fácil. Como que a gente vai classificar a DPOC? Essa DPOC ela será classificada em 4 estágios. Primeiro, o estágio leve, moderado, grave e muito grave. E para todos esses estágios, a gente vai perceber o seguinte, que a primeira característica que seria o volume expirado forçado no primeiro segundo dividido pela nossa capacidade vital forçada, todas elas será menor do que 70%, ou 0,7. Além disso, e agora é o que difere, né, os estágios, se o volume expirado forçado for maior ou igual a 80% do previsto, a gente vai estar em uma situação leve. Se for entre 50% e 80% do previsto, a gente vai estar em uma situação moderada. Se for entre 30% a 50% do previsto, mas piora dos sintomas, né, com exacerbação frequente, com impacto na qualidade de vida, a gente tem uma DPOC grávida. E se ainda for menor do que o volume expirado forçado em 30% do previsto, ela será uma DPOC muito grave. Claro, esta situação ela é uma situação de
comorbidade, né? É uma situação em que o paciente ele está bem mal. Triste. E quando a gente pensa em asma? A asma ela é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. E aqui entra uma outra discussão que é muito importante. Quando a gente olha para o tratamento, a gente vai utilizar principalmente fármacos que são agonistas beta 2. E o que significa ser um fármaco agonista beta 2? A gente tem que lembrar uma coisa. Quando a gente olha para os nossos receptores adrenérgicos, a gente tem que lembrar que esses receptores eles são classificados de acordo com os receptores, né? Então ele vai ser o alfa 1, o alfa 2, o beta 1 e o beta 2, basicamente. Estes dois, beta 1 e beta 2, temos que lembrar que são receptores acoplados à proteína G. Como assim? Então imagine que aqui tenha a membrana plasmática. Então, esse vermelhinho comprido que eu estou desenhando representa para a gente a membrana plasmática. Tudo bem? Isso aqui é o receptor. Esse é um receptor beta 2. Isso aqui representa para a gente o fármaco. Esse é o fármaco. Tranquilo? Então, esse é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Aqui no meio intracelular a gente vai ter uma enzima. E essa enzima a gente vai chamar ela de adenilato ciclase. Quando o fármaco se liga ao receptor beta 2, a gente sabe que esse receptor ele vai estar acoplado a uma proteína. É isso que a gente chama de proteína G. Essa proteína G tem 3 subunidades. Essa primeira é a subunidade alfa. E essa subunidade alfa, graças à energia proveniente do... Vixe Maria, ficou errado aqui, hein? Proveniente do GTP, vai se deslocar pela membrana plasmática e ativar a adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase vai fazer? Ela vai pegar o ATP, adenosina trifosfato, e vai transformar esse ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, por sua vez, vai ativar a proteína quinase A, que vai fosforilar um monte de outras proteínas. Nesse caso, essa fosforilação ela estará relacionada com a diminuição do cálcio intracelular, ou seja, ela vai estimular com que o cálcio fique preso dentro do retículo endoplasmático. Essa diminuição do cálcio intracelular vai garantir com que haja uma diminuição da contração do músculo liso. E se você para de contrair o músculo liso, consequentemente, há uma resposta contrária, que seria basicamente o relaxamento. Se a gente quiser discutir isso com um pouco mais de detalhe, a gente pode até ter uma próxima aula falando sobre contração e relaxamento de musculatura, para vocês lembrarem qual é a função do cálcio, né? De forma bastante simples, ele vai se ligar ao complexo troponina-topomiosina na musculatura estriada esquelética e da musculatura estriada cardíaca, ou vai fazer com que o cálcio na musculatura lisa fique dentro do retículo endoplasmático. E, consequentemente, sem o cálcio, a interação da miosina com a actina ela fica diminuída. Tranquilos? Maravilha. E aí, olha só. Então, num pulmão asmático, e eu acho que você já entendeu, a gente vai perceber, da mesma forma, um aumento da complacência, então a nossa capacidade pulmonar total de 6, ela vai para 7. Da mesma sorte, o volume expirado forçado e a nossa capacidade vital serão alterados. Então a gente vai ter a relação da mesma forma, né? Então a gente vai ter aqui aproximadamente 2 litros e aqui 4 litros, né? Na capacidade vital forçada, ou seja, a nossa relação vai ser de aproximadamente
0,5%. Contudo, se a gente utiliza o fármaco que é o broncodilatador, esse fármaco broncodilatador, ele vai tentar fazer com que essa relação tende a voltar para o normal, ou seja, de 0,8. Se isso acontecer, se o uso do broncodilatador melhorar a razão entre o volume expirado forçado e a capacidade vital forçada, fazendo com que ela aproxime da nossa relação normal, a gente vai falar que o paciente tem asma. Se o uso de broncodilatador não fazer com que essa relação volte à normalidade, a pessoa então terá bronquite e enfisema. Então a relação voltando ou não para a normalidade é que vai fazer com que exista uma diferença entre asma e bronquite. Fácil demais. Esse videozinho, então, vai mostrar pra gente exatamente essa relação. Olha só. Quando a gente pensa nas doenças obstrutivas, a gente tem que pensar numa inflamação da nossa região brônquica. Então, essas bolinhas em verde representam pra gente o oxigênio. Esses esqueminhas aí em marrom seria uma infecção, né? E, consequentemente, um processo inflamatório. Esse processo inflamatório iria fazer com que aumentasse tanto a produção de muco quanto uma dilatação da parede lisa dos alvéolos. Então perceba que a gente consegue visualizar essa dilatação, ó. E essa dilatação ela pode ser revertida utilizando broncodilatador. Qual broncodilatador é o mais utilizado? Exatamente, salbutamol. Tudo bem? Que é um agonista beta 2, ou seja, ele atua, ele trabalha com receptores acoplados à proteína G, que vai ativar a adenelato ciclase para a produção de AMP cíclico como segundo mensageiro, e esse AMP cíclico ele vai lá direto na proteína quinase A para fazer com que o cálcio fique dentro do retículo endoplasmático das células musculares lisas. Tá ok? Fácil demais. Por fim, o que a gente tem que fazer um teste espirométrico? A gente vai visualizar basicamente dois gráficos. O primeiro gráfico é de fluxo em relação ao volume. Então, essa parte aqui de baixo é a inspiração e essa parte aqui de cima é a expiração. E aí, como a gente já discutiu várias vezes, né? O que a gente percebe então é uma diminuição do volume expirado nas doenças obstrutivas crônicas ou não crônicas. Então o problema muitas vezes não está na inspiração, mas basicamente no processo de expiração. Então, nesse outro gráfico a gente já está visualizando o volume em relação ao tempo, e aí o volume expirado no primeiro segundo, então volume expirado forçado no primeiro segundo, dividido pela nossa capacidade vital forçada no quinto ou sexto segundo. Quando a gente faz essa relação, se essa relação for de 0,8%, significa que é um pulmão normal. Se essa relação for menor do que 0,7%, aí a gente estaria visualizando uma doença obstrutiva. Normalmente chega a 0,6, 0,5. E o que o uso do salbutamol faz? Então, agora a gente olha esse terceiro gráfico, e nesse terceiro gráfico a gente vai perceber duas situações. A primeira situação é esta, ó, que a gente está observando a expiração sem o uso do broncodilatador, e essa segunda é a expiração utilizando o broncodilatador. O que a gente está percebendo? A gente está percebendo que está tendo um aumento do volume expirado. Se está tendo um aumento do volume expirado, significa então que essa pessoa ela tinha um pulmão asmático. Se não houvesse essa diferença, então, significa que a pessoa estaria com bronquite. Deu essa diferença, significa que a pessoa está com asma.
Simples assim, fácil assim, bem tranquilo, tá? E quais são os sintomas que sugerem asma? Então a gente vai perceber que existe sibilância, dispneia, desconforto torácico, tosse. E esses sintomas eles vão piorar principalmente à noite ou no início da manhã, e eles podem ser desencadeados a resposta a exercício, a exposição a alérgenos, poluição ambiental, em alguns casos frios, utilização de beta-bloqueadores, perceba que então seria antagonistas, né? O ácido acetilsalicílico, teria história de atopia, que é aumento, né, da capacidade de alérgenos atuarem no corpo, uma história familiar que já tinha, então, resquícios, né, ou recorrência de asma, sibilância difusa, etc. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar, a gente vai lembrar um pouquinho da fibrose pulmonar idiopática. Primeira característica importante. Olha para essa imagem, olha que como é fácil, né? Diferir as duas coisas. Nessa primeira imagem, a gente vai ter aqui um pulmão normal. E aqui representa esse tracejado branco, representa para a gente nosso volume normal. Na fibrose, a gente vai ter uma diminuição desse volume. Significa que o tecido elástico tende a diminuir e o tecido fibroso tende a aumentar. O aumento desse tecido fibroso, então, faz com que haja uma diminuição da complacência. Perceba que lá, na doença obstrutiva, a gente tinha um aumento da complacência. Aqui a gente está tendo uma diminuição da complacência. O que isso vai significar? Que ao invés da gente ter 6 litros na capacidade pulmonar total, a gente vai ter 5 litros. E como seria o gráfico, então, de um pulmão ou de uma pessoa, né, que tem um pulmão restritivo? Como você consegue perceber, a primeira característica está aí na capacidade pulmonar total. Ao invés de ser 6 litros ou de ser 7 litros, a gente está observando aqui 5 litros. E aí, o nosso volume expirado forçado no primeiro segundo, perceba, de 5 para 2, vai ser em torno aí de 3,2 litros, né? Um pouquinho menos do que 2. E a nossa capacidade vital vai ser em torno de 4,5. Então, se a gente fizesse a nossa relação, a gente ia perceber uma característica importante, né? Ia ser, então, 3,2 aproximadamente, que vai ser o nosso volume expirado forçado no primeiro segundo, dividido por aproximadamente 4,1, 4,2. E essa relação, ela dá aproximadamente 0,79%, 0,8%, que é muito próximo do normal. Então qual é a diferença? A diferença está aqui, no volume expirado forçado no primeiro segundo. Ao invés de ser 4, é menor, é em torno de 3,2. E isso, então, é quando a gente tem um paciente com doença pulmonar restritiva e essa doença é uma fibrose. Eu acho que era isso a nossa discussão de hoje. Eu quero deixar para vocês, então, né, um caderno de atenção básica produzido em 2010 com doenças respiratórias crônicas. Esse caderno ele foi produzido pelo Ministério da Saúde. É muito legal. Vale a pena você entrar aí no Google e baixar esse caderno. E você vai perceber que existem várias outras características que devem ser abordadas, né? Principalmente quando a gente pensa em tratamento, etc., que não foi abordado nesse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer discussão, basta procurar a gente aí nos intervalos das aulas que a gente consegue aí marcar uma hora para a gente continuar a nossa discussão. Tudo bem? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvidas, críticas, é só estar falando aí pra gente. Grande beijo a todos.